Se você é sempre aquela pessoa forte, alguém dentro de você está exausto e talvez você não tenha nem percebido. Tem gente que aprendeu desde muito cedo a ser responsável por tudo. Pela casa, pela mãe, pelo pai, pelos avós, pelos irmãos, pelos filhos, pelos amigos, inclusive pelas emoções e consequências das ações dessas pessoas. E aí, ela aprendeu tudo isso desde muito novinha e essa pessoa cresce e vira o adulto, a adulta que sempre segura tudo. Que resolve, que acolhe, que aguenta, que dá conta, mas por dentro carrega um peso que nunca foi dela. Porém, com toda essa história, essa pessoa entendeu que ela só vai ser amada se ela for útil, se ela for perfeita, se ela for forte. E aí ela se especializa em agradar, em consertar, evitar conflitos, carregar responsabilidades emocionais que não são delas. E adivinha só, essa criança ainda vive aí dentro e talvez essa seja a história contada pela sua criança. Talvez essa seja a história que sustenta você hoje. Na psicologia analítica isso tem nome e aliás tem nome e sobrenome. Se chama arquétipo do Salvador. No psicodrama, papel de Salvador, ou chamamos também de papel de resgatador. Alguns psicodramatistas também utilizam papel de cuidador excessivo, papel de mediador, papel de herói. Mas são nomes diferentes para a mesma função psíquica. É o papel que é aprendido e cristalizado. Todos nós conhecemos o papel do salvador ferido, né? Aquele que sempre cuida, apoia, resolve, sustenta, mas não conhecemos o outro lado. O lado de que ele faz isso enquanto ignora as próprias dores. E eu vou explicar esse papel e por que ele atrai também relações desgastantes. E também como a ferida do abandono sustenta essa necessidade de salvar. Então, no final do vídeo aqui hoje, eu ainda vou deixar com vocês algumas provocações e reflexões sobre os chamados caminhos de cura, que podem aí, de repente, te ajudar. São práticas e exercícios sobre diferenciação, sombra, resgate do self, consciência espiritual. E se você já se sentiu como essa pessoa que sempre carrega o mundo nas costas, mas nunca se sentiu vista ou visto? Bom, se sim, esse encontro hoje está especial para você. Se você sente que sempre foi a mesma pessoa, essa pessoa forte da família, aquela que cuida, que acalma, que sustenta o emocional de todo mundo, você se reconhece? Se a resposta é sim, esse encontro, além de ser para você, ele pode ser um espelho da tua história. Então vamos olhar juntos aí alguns tópicos que vão passar entre a ideia de salvador ferido, triângulo dramático, vamos falar sobre ferida de abandono, vamos falar sobre o caminho de saída, né? Como é que eu saio disso, e esses tópicos vão acabar justificando por que o salvador, ou o papel de cuidador, se sustenta por tanto tempo, né? E, na verdade, ele faz isso para cumprir funções que são profundamente psicológicas, relacionais ou até espirituais. Então, esse encontro de hoje vai ser bastante interessante, né? E eu não vou te contar tudo isso só para te salvar, não. Eu vou colocar um pouquinho de luz sobre esse tema e trazer mais consciência para a nossa caminhada. Porque eu também já estive nesses papéis. Meu nome é Rodrigo Oliveira, sou psicólogo clínico, professor, terapeuta de várias práticas integrativas e energéticas. E nós vamos hoje compreender um pouquinho por que o Salvador não continua salvando porque ele quer, mas porque ele precisa, em alguns níveis, inclusive até de forma inconsciente. Mais rapidinho aqui, te convido já, desde esse momento, para curtir o canal, curtir esse vídeo, porque essa é a forma como você melhor me apoia e incentiva para eu continuar trazendo temas de psicologia, neurociência e espiritualidade aqui, beleza? E também quero dizer que aqui na descrição, aqui, eu vou deixar aqui embaixo, os links para os grupos gratuitos de estudo e outras formas de encontro. Então, dito isso, vamos ao ponto. Bom, o salvador ferido ele caminha entre a dor de infância, a culpa e a cura. Está nesse caminho. E tem um ponto no caminho psicológico, espiritual, que é interessante, que muitos psicólogos ou terapeutas, ou simplesmente pessoas que são empáticas, elas descobrem, né? Que por trás da aparência de força e de maturidade e até de sabedoria, tem uma parte que é profundamente machucada, negligenciada e silenciada. E conforme eu vou falando isso tudo, eu quero que você vá percebendo aí como tudo isso vai ressoando em você aí dentro. Na psicologia analítica, nós chamamos isso de salvador ferido. No psicodrama, como eu falei, de papel de salvador.
Mas tudo isso é um arquétipo ou um papel que aparece também nas mitologias, né? Em várias histórias também da vida cotidiana, que é aquela pessoa que dedica uma energia para poder salvar o outro, enquanto ela carrega em si uma ferida que ela nunca cuidou. Essa é a jornada daquela pessoa que sempre salva todo mundo, menos a si mesmo. E aí, a pessoa que é o salvador ferido, ela não nasce na vida adulta. Não é um papel que nasce adulto. Porque ser salvador ferido também pode ser uma defesa. Não nascendo na vida adulta, a gente sabe que foi construído na infância. Especialmente em algumas casas, em alguns lares, onde a criança precisou ser forte demais, que ela teve que cuidar das emoções dos pais ou dos irmãos. Desde cedo se tornou uma mediadora de conflitos. A criança que acreditou que o seu valor estava em ajudar. Que ela aprendeu que se ela não cuidasse das coisas, tudo desmoronaria, afetivamente falando. Então, e que até talvez foi elogiada por comportamentos que ela vai tendo de uma maturidade emocional que é anormal para a idade dela. Na linguagem de Winnicott, dentro das teorias dele, ele diz que essa é a criação do falso self. É a criação de uma camada de funcionamento que a criança desenvolve, que é competente, que é responsável, mas que fica desconectada com as necessidades reais dessa criança. O que a criança precisa? A criança não faz coisa de adulto e não deve fazer. E talvez você saiba muito bem isso. Talvez você saiba muito bem o que significa pela sua própria experiência aí, né? O verdadeiro self, segundo Winnicott, ele é natural. O self da criança é vulnerável, é espontâneo, é recreativo. Mas esse self verdadeiro fica escondido ali para poder garantir a aceitação e o amor de quem está em volta. Então, nesse sentido, a criança aprende o quê? Ela aprende que ela é amada quando ela resolve, que ela é importante quando ela cuida, que ela existe no mundo quando ela faz alguma coisa. E nesse núcleo de cuidador, o adulto que cresceu acreditando que precisava salvar para poder merecer existir, ele vai fortalecendo essa ideia internamente, né? Vai fortalecendo esse núcleo. Então, isso também pode ser uma forma de defesa, por quê? Porque em algum nível, nível cognitivo, né? Ela pensa que ela nem era uma criança ou uma adolescente bacana, legal, cuidadora. Porque ela entendia isso como uma forma positiva de viver. De repente ela não era assim bacana porque ela queria, mas era a forma que ela tinha para não sofrer retaliações, para não sofrer... Às vezes você agiu desse jeito porque aquilo que você fazia para ser útil, de alguma forma, talvez era a única forma que você não seria julgada, ou que você não fosse ficar totalmente invisível, ou de castigo, ou apanhar, né? Então não é legal porque quer. Às vezes ela vai vendo e vai aprendendo que quando criança é importante ela estar disponível, ser prestativa, ser bacana, ser excessivamente cuidadosa, porque caso contrário, os adultos ou os cuidadores em volta podem brigar com ela, pode colocar de castigo, pode bater. Então, assim, você já sentiu isso em algum nível? Ou conhece alguém que traz essas histórias, né? Que desde pequeno teve que ser bacana, às vezes até para se proteger? Isso é muito comum, viu, gente? Num outro ponto, também traz uma ideia de que o Salvador ele cria um triângulo dramático sobre o papel do Salvador nas relações. Ele cria um ciclo de Salvador, vítima, perseguidor. Como é que funciona esse ciclo? Na vida adulta, o Salvador ele entra facilmente em relações onde ele assume o papel de Salvador. Então, onde ele sempre vai estar disponível, relações que exigem que ele esteja prestativo, sempre dizendo sim, sempre oferecendo apoio. Sabe aquele relacionamento que a pessoa olha para você e fala: nossa, você é incrível, você não existe. Mas isso não acontece como nós vimos muitas vezes só por uma escolha dele. Mas acontece, ele entra nesses papéis facilmente pelo medo inconsciente de ser rejeitado, dele ser abandonado, dele perder o amor, dele decepcionar as pessoas, né, alguém especificamente, dele não ter o lugar na vida de outra pessoa. Então ele se torna essa pessoa incrível, né? Mas tem um paradoxo interessante. Quanto mais essa pessoa salva, quanto mais ela salva, mais ela vai salvar, né? Quanto mais salva, mais tem que salvar. E ela acaba se conectando com pessoas que demandam demais, que são desorganizadas emocionalmente, que têm um perfil, de repente, borderline, narcísico, que sempre esperam ser carregadas, cuidadas, pessoas que devolvem pouco ou praticamente nada na relação, pessoas que se colocam, na verdade, o Salvador numa posição de desgaste crônico, né?
Então, essa pessoa que é salvadora, né, você que é salvadora dessas relações, vira vítima do próprio desejo de salvar, porque quanto mais salva, mais vai ter que salvar. E aí você fica vítima desse desejo, desse ciclo, né? É como tirar água de um poço com um balde, sabe? Você está tirando água do poço, mas tem um cano ligado em cima que está abastecendo e está jogando água. Então, você tira a água aqui e a água cai, então não tem fim, sabe? E aí que entra essa ideia do perseguidor, que tem um mecanismo oculto. O salvador, ele acredita que ele está ajudando de verdade. Mas, na verdade, ele só está inconscientemente alimentando esse ciclo para tentar corrigir as dores antigas, repetir a infância para tentar mudar o final. Tem uma frase psicanalítica que é bem interessante, que diz que a gente sempre repete situações difíceis porque a gente busca inconscientemente fazer um final diferente. Por isso que a gente repete as mesmas histórias. A gente vai buscando valor a partir da utilidade, mantendo o controle para não se sentir impotente, que no fim é fugir do próprio vazio. Uma das dores antigas que nós estamos falando aqui, de corrigir as dores antigas, pode ter sido a dor de não ter sido visto, ou a dor de não ser importante, não ser reconhecido. E aí você está aí salvando. Por quê? Porque você não sabe estar numa relação, numa posição igual. Você tem que estar sempre salvando as outras pessoas. O salvador não está numa posição igual na relação. Ele quer, de alguma forma, até inconsciente, estar sempre numa posição superior. Essa posição acima, dizendo: eu te ajudei, eu fui importante para você, viu? Seja grato a mim. Isso faz essa pessoa se sentir importante. E aí, no caso, você precisava somente ter sido amado, ter sido amada. Era isso que você precisava, de uma forma genuína. Que frequentemente as pessoas nesse papel de salvador caem nesse ciclo, né? Salva demais, se cansa profundamente, fica ressentido. E aí? Depois de ficar ressentido, ele vai lá e vai salvar. E aí salva demais, se cansa, fica ressentido. E aí, depois de ficar ressentido, sente culpa por ressentir. Aí tenta salvar para aliviar a culpa. E é isso, sabe? O triângulo dramático, né? O salvador, perseguidor e vítima viram cárceres, né? Você sai de um lugar, vai para o outro, depois você vira perseguidor, porque fica atrás disso de novo. Tem um exemplo clínico bem interessante, assim, de uma mulher dentro de um caso clínico, né? Que é bem interessante, eu acompanhei, que ela falava o seguinte. Ela falava com relação ao esposo dela, mas vocês podem adaptar essa história para qualquer situação da vida. Ela sempre dizia assim: eu não posso deixar ele sozinho porque ele sempre se confunde, ele faz tudo errado. Se eu não vou junto, ele desorganiza. Mas no fundo, internamente, né, o mais profundo que ela estava dizendo, ou queria dizer, era: se eu não for necessária para ele, eu não sirvo para nada. E aí ele pode perceber que ele pode viver sem mim. E eu preciso que ele precise de mim. Esse é o salvador ferido. Eu vou deixar um outro exemplo que eu ouvi uma vez, em algum lugar, que eu não sei dar a referência agora da história, mas eu quero que você reconheça essa história. A pessoa tinha uma amiga cheia de problema e uma amiga que não tem problema. E aí, de repente, ela está toda tranquila, mas ela tem essa amiga, não é que essa amiga não tem muito problema na vida ou dificuldades, né? Então são duas amigas. Uma amiga que tem bastante dificuldade na vida, bastante situações de dificuldade, e uma amiga que não tem tanto. Não que não tenha, né? Como eu digo, ela tem, mas ela sabe se resolver sozinha, né? E aí, de repente, nessa situação, ela tem uma amiga que está cheia de problemas e ela sempre te solicita, sempre te chama para você ajudar, para você ficar horas no telefone, para você apoiar ela. É uma amiga que acaba escorando em você e te sugando muito. Mas aí tem uma tendência interessante que acontece, que é o seguinte: a tendência de que você seja muito mais próximo ou mais próxima da amiga que te suga do que da amiga que só quer te encontrar para tomar um café, para vocês rirem, para vocês poderem ter um encontro leve. Por quê? Primeira coisa, complemento de papéis. Papéis se complementam nessa história. Alguém que precisa ser salvo com alguém que quer salvar. E por outro motivo, porque você não sabe ser leve. Você só sabe carregar peso, você só sabe ser o apoio do outro. Com essa outra amiga que você sairia para tomar um café, você acha que você não combina muito, que você não tem afinidade, que não teria nem muito assunto com ela. Mas com essa outra aí, nossa, você pode dar conselhos, você pode ajudar, você pode dar um dinheiro, você pode resolver os problemas dela, você pode ser importante ali. Já com uma amiga, com uma relação sadia, você talvez não saiba nem como atuar nesse papel de uma forma equilibrada. E aí, se ela te chama para sair, talvez você nem vai encontrar com essa amiga. Por quê? Ai, que eu tô tão cansada, né? Porque as minhas relações sempre são tão pesadas que não sobra muita energia para eu ter relações bacanas, né? Falta energia para encontrar com essa pessoa legal para tomar um café, deixar uma prosa solta, né? Sem ter que resolver nada.
Você não sabe ouvir sem resolver. Você guarda a sua energia para isso e prefere dar a sua energia para aquela amiga que está mal. Inclusive essa amiga que está mal, no dia que ela estiver bem, provavelmente você não vai nem encontrar ela, viu? Você só vai encontrar ela quando ela está mal. Esse é o grande indício de que você tem o hábito de ficar salvando as pessoas. Salvar as pessoas faz com que você se distancie de você. E aí você dá para o outro toda a tua energia. E aí você não sabe receber. O salvador ele não sabe receber. E as relações ficam desiguais nesse sentido. Se você encontra alguém que quer te entregar alguma coisa, que quer ser carinhoso com você, alguém que quer te apoiar, alguém que quer te visitar, você se sente mal, você não dá chance das pessoas oferecerem alguma coisa para você. Então, olha só, você está perdendo a chance de receber e perdendo a chance de aprofundar a sua relação com alguém bacana, que quer ser bom para você, que quer te oferecer algo de valor, que não quer te sugar, que quer te ver como realmente você é, que só quer estar com você. Para você, isso é quase que apavorante, né? Porque você vai sentir em dívida com essa pessoa. Quando alguém é legal comigo, eu fico pensando, nossa, meu Deus, e agora? O que eu vou dar em troca? De jeito que eu vou retribuir, né? Mas olha, eu vou te contar uma coisa. Pode ser que você não saiba disso, mas eu tenho certeza que tem gente que gosta de você de graça e que você não está deixando essas pessoas se aproximarem de você e te entregarem de coisas de forma gratuita. A única forma que você tem para se sentir importante, a única forma que você aprendeu a se sentir importante foi quando você foi útil para alguém, quando você deu alguma coisa para alguém. E isso reflete essa ferida do abandono, que é esse motor oculto do papel de salvador. Segundo Bowlby, crianças que cresceram em ambientes que eram imprevisíveis, emocionalmente instáveis, com cuidadores caóticos, que tiveram que ser cuidadores dos próprios pais, elas desenvolvem esse apego ocioso, uma sensibilidade extrema a essa possibilidade de ser rejeitada. Então, o Salvador querido não, né? Olha que interessante, né? Que ato fala, né? O Salvador querido não tem nada de querido no papel de Salvador. O Salvador ferido, ele carrega essa ferida do abandono. E essa ferida se expressa em comportamentos como tentar resolver tudo, evitar conflito a todo custo, dificuldade de dizer não. Vai anotando aí, ó, quais deles você se reconhece aí. Fica em relações que são disfuncionais há muito tempo, culpa constante, excesso de responsabilidade emocional, medo de decepcionar, medo de ser substituído, essa necessidade de estar sempre disponível. Nossa, é duro, né? Você imagina só. E aí me conta, por que o Salvador atrai pessoas problemáticas? Bom, já falei lá em cima, complemento de papéis. Por quê? Esse perfil estável, caótico e dependente ativa precisamente essa ferida infantil. E aí no inconsciente, o Salvador ferido, ele pensa que, bom, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu vou ser suficiente, dessa vez eu vou conseguir salvar quem eu não pude salvar antes. E aí do ponto de vista junguiano, o que você tenta salvar no outro é aquilo que permanece ferido em você. Então anota isso e passa o grifa-texto aí, né? Tudo que você tenta salvar no outro é o que permanece ferido em você. Mas aí, beleza, Rodrigo, entendi. Mas qual que é o caminho de saída? Como é que eu curo esse papel de salvador? O que eu preciso fazer? Bom, a cura ou a saída desse papel começa no momento em que você percebe uma verdade essencial, que é: salvar os outros nunca curou a sua ferida. Cuidar de todo mundo nunca te deu o amor que você não recebeu. Ser forte o suficiente o tempo todo nunca te trouxe descanso. Ser útil não te trouxe sensação de pertencimento necessariamente. Então pensa sobre isso. O Salvador só começa a se curar quando ele abandona essa crença infantil de que ele precisa salvar e cuidar das pessoas para elas gostarem dele, para ser amado. A cura se apoia em 4 ideias, né? 4 pilares. Primeiro, diferenciação, que é se diferenciar, separar a minha emoção da emoção do outro, entender que cada um é responsável pela própria vida, perceber que eu não sou remédio para ninguém, distinguir o que é empatia de uma fusão mental, né? Saber que o sofrimento do outro não é minha tarefa, não é minha responsabilidade. Então, assim, sem diferenciação, o Salvador vai viver nessa eterna simbiose emocional. Outro ponto, trabalha a sua sombra.
O Salvador, ele joga na sombra, ele vai jogando na sombra a raiva dele, ele joga na sombra a inveja, o cansaço extremo, tá tudo lá na sombra escondido. O seu desejo secreto de ser cuidado, que você não fala para ninguém, não demonstra, a tua frustração, né, de nunca se colocar como prioridade, não olhar para a sua vulnerabilidade. Então, integrar isso vai te trazer alívio, vai te trazer a consciência dessa verdade, né? Um outro ponto, resgata seu self, né? Você precisa recuperar a sua espontaneidade, retomar o direito de descansar, de abandonar esse papel de adulto precoce, reaprender a brincar, ser espontâneo, criativo. Então, assim que o verdadeiro self vai voltar na vida, o self daquela criança, lembra? E por fim, consciência espiritual, porque algumas tradições espirituais, elas falam que a necessidade de salvar o outro vem do ego, não do amor. Então aí complementa a ideia. Cuidar de alguém sem se cuidar é desconexão de propósito. Então, para quem trabalha numa linha mais espiritualista, precisa também entender isso, né? Como é que eu cuido de alguém se eu não estou cuidando de mim? Isso é desconexão de propósito. Então, a sua expansão de consciência também exige, né, que você coloque limite, que a gente tenha verdades com a gente mesmo, silêncio, pausa, autorrespeito, responsabilidade com nós mesmos, pois só assim o Salvador vai deixar de ser um personagem e volta a ser um ser humano completo. Então, assim, tem alguns exercícios para a gente poder desprogramar o Salvador. E os exercícios completos eu vou deixar lá no grupo de estudos, lá depois vocês acessam aqui, grupo Luz e Consciência. Mas eu vou falar algumas práticas que vocês podem fazer para aplicar no dia a dia. E de repente poder pensar como é que vocês reagem quando vocês aplicam essas práticas no dia a dia, né? Quando as pessoas te convidam a entrar nesses papéis. Observe como é que você reage, como é que você se sente. A gente tem que lembrar sempre que, assim como quando a gente deseja ter um corpo mais saudável, né, mais disposição, no início da academia ou qualquer treino que você vai fazer, sempre é difícil, né? Nossa, pra mim é difícil. A gente sente dor depois do treino, a gente sente indisposição antes de ir pro treino, mas com o tempo nós vamos nos adaptando, né? Vamos vendo alguns resultados aí que vai estimulando a gente, e aí depois a gente chega até a sentir falta quando a gente não vai na academia, quando a gente não treina. Então, assim, qualquer prática que auxilie a gente no autoconhecimento, na quebra de padrões, na superação de medos, é a mesma coisa. Então, eu vou citar para vocês aqui 3 práticas. Lá no grupo eu vou deixar algumas a mais. Eu vou deixar 10 práticas no grupo para quem está no grupo. Então, se você não está, corre lá, tá? Mas aqui eu já vou deixar 3 aqui no YouTube. Então, primeira coisa, pergunte-se, sempre que surgir uma situação que for te mobilizar a salvar a pessoa, isso é responsabilidade minha? Traz essa reflexão. Isso é responsabilidade minha? Isso que está me mobilizando é responsabilidade minha? Outra coisa, segunda, aguenta o desconforto de não ajudar imediatamente. Respira, pausa, observa a situação e não tenta ajudar imediatamente, salvar. Aguenta esse desconforto de querer salvar. Porque a cura também é esse treino, né? E aí, de repente, você vai começar a pensar que uma outra coisa que você pode fazer, colocar limite curto nas pessoas. Olha, agora eu não posso, olha, isso eu não assumo, eu confio que você consegue lidar com isso, eu acredito que você pode fazer a melhor escolha, eu acredito que você dá conta, sinto muito, mas eu não consigo fazer isso agora. Então, esses são alguns exemplos que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Os outros aí, como eu falei, depois quem está no grupo lá vai poder receber, e você que não está, então já acessa, já corre lá agora para poder acessar. Mas recapitulando de uma forma bem simples, por que essas ideias de salvador, de curador, de mediador se sustentam então, né? É porque o papel de salvador nasce na infância, cresce com medo de não ser amado, se mantém através de dinâmicas relacionais que são disfuncionais, repete padrões por uma compulsão inconsciente, se desconecta de si mesmo por causa da sombra e do falso self, e por consequência, ao longo da vida, vai atraindo pessoas e perfis difíceis que vibram essa ferida. Por fim, você só vai se curar se colocar limite, presença e autorresgate. Não tem jeito. E a gente sabe que sozinho é muito difícil. Por isso, como psicólogo, eu falo, procure ajuda psicoterapêutica para fazer essa travessia contigo, essa travessia entre o teu eu ferido e o teu eu curado, porque a maior transformação do Salvador não é deixar de ser sensível, empático, generoso, mas é aprender a fazer isso sem se abandonar, sem se esgotar, sem precisar carregar o mundo. O Salvador ferido, ele se cura quando ele entende que o amor não se conquista sendo necessário o tempo todo,
que a presença vale mais que o sacrifício, que o limite é algo que é sagrado também, e que descanso também é algo espiritual, e que a tua ferida não é quem você é. Depois que você entende tudo isso e inicia o teu trabalho interno, um longo trabalho, e aí você pode se curar. E quando você se cura, você deixa de salvar e passa a acompanhar as pessoas. Você deixa de carregar e passa a sustentar. Deixa de absorver e passa a observar. Você deixa de se perder para poder existir. E aí você vai entendendo que o seu verdadeiro propósito nunca foi salvar o mundo, mas era caminhar no mundo com consciência, com verdade, de uma forma inteira. Então eu finalizo hoje esse encontro e aí você me conta agora se você gostou, se foi bacana, se tem bastante conteúdo interessante aqui, né? É um tema bem complexo, mas eu espero que o conteúdo tenha sido suficiente para você. Porque como eu disse no começo, não estou aqui para te salvar, estou aqui para trazer clareza, compartilhamentos e um pouquinho de consciência. Então assista quantas vezes for preciso aí. Se tudo fez sentido para você, se o conteúdo te tocou, curte, compartilha, envia para a pessoa que pode ser provocada também a se olhar e que nós possamos nos acolher mais, nos cuidarmos com amor e às vezes aquele amor que não recebemos. Então eu desejo que haja mais luz e consciência na sua caminhada e até a próxima. Um beijo grande.